Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Hoje, domingo, dia 5 de março, estou aqui à tarde. Vou fazer uma breve análise do que aconteceu na sexta-feira. Se você está acompanhando o projeto, você sabe que o nosso último vídeo foi na quinta, viu que nós estamos posicionados a favor do dólar, digamos assim, nos três pares que envolvem o dólar no projeto Trader Tranquilão, que são o euro-dólar, o dólar-ien e o dólar australiano, contra o dólar americano, né? Nesses todos aí nós estamos posicionados de uma forma que para a gente ter lucro, o dólar tem que se valorizar, né? Ao longo da semana, eu falei da parte dos fundamentals, de como que essa parte do fundamentalismo, né, da parte da análise que envolve a macroeconomia, digamos assim, tem muitos fatores favorecendo o dólar, não só por causa desse ano, por causa do Trump, né, das políticas que ele vai propor, mas também por causa dos outros países, do que já vem acontecendo na Europa e no Japão especificamente, né, deles com a taxa de juros bem baixa, com seus bancos centrais usando políticas de estímulo fiscal, né, o estímulo monetário, inclusive, comprando diversos ativos para poder desvalorizar sua moeda de certa forma, para poder aumentar a oferta das suas moedas, seja o iene, seja o euro, né? Então, só fazendo esse repassado. E essa semana, o que a gente teve especificamente? Teve o Trump falando ao longo da semana diante do Congresso americano. Ele basicamente não detalhou nada do seu projeto, especialmente os dois que são mais interessantes para a economia, né, o que desperta um maior interesse, são o projeto de reforma fiscal ou reforma tributária, né, que ele prometeu que vai reduzir massivamente a quantidade de impostos, e também o plano de investimento em infraestrutura, que ele falou que vai investir, se não me engano, $1 trilhão, enfim, ele falou uma cifra, mas também sem detalhar. E isso pôs um fogo no dólar, que estava meio lateralizado, né? Assim, os principais pares de dólar meio indecisos. O dólar estava, inclusive, antes perdendo terreno para o iene. Mas no meio da semana, e com esse discurso do dólar, isso se reverteu, o dólar voltou a subir, ou seja, os dollar bulls, que a gente diria, né? Os touros dólar, as pessoas que estão apostando na alta do dólar, que estão comprando dólar, voltaram a dominar o mercado. E inclusive o iene também perdeu força até para o euro, mudou essa tendência também. Certo? Dito isso, vamos para sexta-feira especificamente, que foi um dia que teve um meeting, né, uma conferência que a presidente, a número 1 do Banco Central americano, que é o Fed, que é a Janet Yellen, que é o nome dela, né? Ela falou e foi muito interessante. Por quê? Porque ela falou que existe a alta possibilidade de, assim, se a economia americana continuar boa, igual tá, digamos assim, existe uma grande possibilidade do Banco Central americano subir as taxas de juros ainda em março. Tá? Ou seja, foi um comentário que a gente diria hawkish, de Falcão, ao contrário de um dovish. O hawkish é aquele comentário no Banco Central, aquela visão de Banco Central que está mais preocupada com o que eles chamam de tightening, um apertamento, elevar a taxa de juros para controlar a inflação, né? E apesar disso, dela ter feito um comentário que seria a favor do dólar, nesse sentido do dólar subir por causa da taxa de juros, aumentar já em março, enfim. Apesar disso tudo, nesse momento que ela falou, a gente viu uma queda no dólar. Tá? Então agora eu vou mostrar o gráfico aqui. Esse é o índice dólar. Se você ainda não conhece, é um índice que mede a força do dólar comparando com outras moedas, especialmente o euro. O euro tem um poder muito forte nessa cesta, eu já fiz vídeo sobre isso. E tem esse outro índice aqui, que é mais balanceado, que o euro não é tão
pesado no índice, digamos assim. Mas esse índice dólar, que é o mais usado, ao longo dessa semana eu mostrei também, desenhei essa trendline, né? E falei que eu acreditava que ela tinha força e tinha esse triângulo. E aconteceu isso. Na quinta-feira, o preço fez um rompimento, né? Um chamado breakout aqui dessa linha horizontal e desse triângulo. E na sexta-feira, depois disso, né? Ao longo do dia, o dólar reverteu mais ou menos essa força dele, terminando exatamente aqui na nossa trendline de alta. Correto? Olha só, vamos lá olhar o euro especificamente. Aqui a gente pode ver como está no final de semana, como que eles fecharam no dia. O euro fechou com uma alta de 1%. Olha aqui o tamanho dessa barra, ou desse pirulitão, igual alguns falam. Foi uma reversão bem interessante que o euro teve. Se a gente olhar no de 4 horas, também olha só. Esse aqui, ó, ele teve um forte movimento ao longo do dia, depois do anúncio. Foi bem interessante. Vou colocar no de 1 hora que a gente vê claramente aqui, ó, logo depois que teve a reunião lá. O preço ficou um pouco em dúvida. Eu acho que só no de meia hora que tá dando pra ver, tá? Pera aí. Tem uma vela de indecisão clara, essa aqui, ó. Tá vendo essa vermelhinha, mas com um longo pavio para cima, um longo pavio para baixo? Logo depois do anúncio, o mercado deu uma balançada, foi lá, puf, desceu aqui. Isso é um movimento interessante da gente observar. Olha só, se tinha alguém comprado aqui, ó, com stop loss aqui, também tomou um stop loss e depois o preço subiu. Então, esses momentos que o preço balança assim, ó, são muito complicados para quem está querendo fazer day trading, porque ele se posiciona de um lado, o preço vai, pega o stop loss dele, vai para o outro, depois vai para o outro. Já falei sobre isso em outros vídeos, mas enfim. E depois o preço subiu. E todo mundo ficou se perguntando, mas por que? Todo mundo não, né? Geralmente o trader iniciante ou algumas pessoas tentaram entender por que o dólar se desvalorizou depois desse comentário que teoricamente seria positivo para o dólar. Olha aqui, já fui para o dólar ien, exatamente aqui nas últimas 4 horas do dia, ó, o que o dólar fez, ó, desceu em relação ao ien, tá? Meio que respeitou uma linha de resistência. O único par que o dólar, o único assim, dos que a gente está que o dólar não perdeu tanta força ao longo do dia foi o dólar australiano. Então mostra como que o dólar australiano não está tão, realmente está mais sofrendo pressão, porque mesmo num dia que o índice dólar foi lá que desceu 0,6, o dólar australiano só conseguiu subir 0,33, a mesma coisa o dólar ien, né? Então a variação aqui foi pouca, só no final do dia mesmo que o dólar perdeu força para o dólar australiano. Então, voltando sobre a explicação, existe um ditado, uma fala muito comum no mercado financeiro, especialmente no mercado de ações, que está no título desse vídeo, que diz o seguinte, eu vou colocar primeiro em inglês, tá? Que é o seguinte, buy, ou seja, compre on the rumor, sell on the fact. O que quer dizer? Compre no rumor, venda no fato. Isso é muito comum nos mercados de ações. E o que quer dizer isso? Imagina o seguinte, imagina a Apple, por exemplo, tá? Geralmente a Apple vai lançar um produto novo que vai ser revolucionário e que provavelmente isso vai valorizar o valor de mercado da empresa. Só que antes de ter o lançamento desse produto, muitas vezes já existem uns rumores, já existe um pouco de alguém que trabalha lá dentro, faz um vazamento, coisa assim, já tem rumores de que a Apple vai lançar esse produto. E quando o rumor é muito forte, o mercado começa a precificar esse rumor, já começa a colocar no preço, esse rumor já está refletido ali na alta nos últimos dias antes do anúncio, o preço já sobe e já está precificado ali. E no momento que é feito o anúncio,
um anúncio que é bom, que vai ser bom para a companhia, para a empresa, as ações caem. Por quê? Porque o fato já estava precificado e já não teve nenhuma novidade ali. E justamente aquelas pessoas, aqueles investidores mais ávidos, mais profissionais, que acompanham mais de perto, já construíram suas posições, já fizeram, né, o position building que a gente fala, já construíram suas posições, já compraram aquele ativo, sabendo desse rumor e dessa força, e no momento do anúncio eles aproveitam para vender suas posições, para sair de suas posições, para realizar seus lucros. E vendem justamente para esses iniciantes que vêem um anúncio e se empolga e compram. Então eles aproveitam um momento que tem liquidez, que tem gente interessada em comprar, e esses caras que movem o mercado, que tem mais força, vendem nesse momento. Por isso que existe esse fenômeno e esse ditado: compre no rumor, venda no fato. Tá certo? Outra coisa que vale a pena a gente pensar é como que tem um discurso, uma fala bem interessante do Fidel Castro. Se você nunca assistiu discursos dele, só ouve falar dos comunistas, né? Depois você assiste uns discursos dele, que tem um discurso bem interessante. E tem um deles que ele fala que os mercados financeiros são como um gigante cassino. E é a mais pura verdade. Porque especialmente no mercado de Forex, nós temos oficialmente os dealers, que seria como se fosse a banca no cassino, que é a casa. Os dealers são os grandes bancos, é o Deutsche Bank, é o UBS, é o Citibank, JP Morgan, Chase, esses grandes bancos são os dealers. Eles fornecem liquidez para o mercado, eles têm ali seu book de ofertas em mãos e sabem quem compra, quem vende. Então muitas vezes nesses momentos de anúncio, que eles também sabem que vai ter liquidez, tá? Vamos voltar para o gráfico aqui. Vou lá para o dólar ien, por exemplo. Olha só, no momento de anúncio, num dia importante como esse, o preço num nível de resistência, eles sabem. Por exemplo, que tem pessoas vendidas aqui, através dos traders, da corretora, eles têm os livros de ofertas na mão, eles sabem como é que estão posicionadas as pessoas, esses grandes bancos, esses dealers. Eles sabem, por exemplo, que acima desse nível aqui, tem diversos stop loss aqui em cima. E sabem que é um momento que tem liquidez no mercado, não só por ser justamente um ponto do preço que existe muita oferta e demanda, mas por ser um momento de anúncio, de ter alguma coisa do Fed, que vai estar todo mundo acompanhando, que é um momento que eles usam para poder limpar os seus livros. Então por que é um cassino? Eles vão ali acompanhando, ó, todo mundo apostando. Você é um traderzinho lá, cada trade que você entra é como se fosse uma aposta que você pôs numa roleta esperando a roleta parar. E são eles que giram a roleta. Então, muitas vezes que o preço está assim lateralizado, é justamente os dealers, ou os grandes preços, estão esperando ali ter muita oferta. Ter muita gente colocando seu dinheiro na mesa, apostando para um lado para o outro. E muitas vezes, antes do preço ir para um lado, eles fazem o preço para o outro, vão lá, limpa, tira um monte de stop loss, lucra com aquilo ali e começa a construir suas posições de novo, os grandes players, já os fundos de hedging, por exemplo. Ficou claro um pouco esse funcionamento do mercado de Forex para você? Isso é muito importante, a gente aprofunda isso no nosso curso. Se você gostou disso e quer entender um pouquinho mais de macroeconomia, de como que esse tudo funciona, sugiro você fazer o nosso curso.
E vale sempre a pena você ter tudo isso em mente. Por isso eu quis falar isso, aproveitar que é o final de semana que eu costumo fazer vídeos um pouquinho maiores, falar isso. Beleza? Com isso tudo em mente, vamos analisar agora como a gente está posicionado nos pares e o que a gente pode esperar para a próxima semana. Vamos lá, euro-ien, euro-dólar. Olha só, euro a gente está vendido aqui, a gente vendeu nesse nível, exatamente nesse ponto aqui. Preço subiu, chegou a ficar favorável para nós de novo e teve esse movimento na sexta-feira, que o preço chegou a fechar acima dessa média de 20, uma coisa que seria ruim, é preocupante por um lado, né, ele ter rompido essa média, mas ao mesmo tempo ele não rompeu esse nível superior e eu acredito que essa teoria do sell on the fact, né, do buy on the rumor, se mostrou aqui. Então, por quê? O que quer dizer isso? As pessoas já, apesar de ter sido positivo, os grandes players já esperavam que o Fed fosse falar isso, falar em aumentar a taxa de juros talvez esse mês. Tá certo? E aproveitaram para realizar essas posições, mas eu acho que eles vão entrar novamente vendidos e continuar forçando o dólar a se fortalecer e, nesse caso aqui, forçando o euro a perder força em relação ao dólar. Tá? Então, enquanto o preço estiver respeitando o nosso stop loss, que está num ponto interessante, a gente pode ainda acreditar nessa ideia de que o dólar ainda vai, os dólares bulls ainda estão no controle. Tá? Se o euro passar desse nível aqui, aí a gente quer realmente estar fora do mercado, de uma posição vendedora aqui nesse par. Porque mostra que os euro bulls, né, os bulls desse par aqui, ou os dólares bears, porque é tudo uma questão de ponto de vista, né? Os dólares bulls, eles são bears nesse par aqui, porque eles querem que o euro caia, né? Então, eles, se inverter, os dólares bears vão estar no controle, ou os bulls do euro, tá? Vamos continuar monitorando. Nesse exato momento nós estamos aqui com 87 pips no negativo. Também mostra como é interessante a gente trabalhar nesse gráfico diário, que dá um certo espaço para o preço fazer o seu movimento, né? E ter esse tipo de movimento sem nos tirar do mercado se ele continuar descendo depois, né? O próximo par é o dólar-ien, é algo parecido. O dólar-ien aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Vou para o gráfico de 4 horas antes de chegar no final do dia, quando teve o anúncio, o preço, ele respeitou por muito tempo essa trendline de alta. Até depois que ele desceu, eu vou lá para um gráfico de meia hora para você ver. Depois que ele teve aquele, no gráfico de meia hora, teve aquele que eu mostrei lá no euro. Logo depois da anúncio, aquela vela de indecisão, que foi lá, foi lá em cima, catou esses stop loss que estavam aqui, desceu, pegou uns stop loss aqui, né, durante 15 minutos aqui nesse vai e vem. Depois ele desceu e ficou respeitando um pouco essa trendline de alta, tá? Respeitou, mas depois ele rompeu de vez e veio e fez uma velinha aqui de talvez reversão. Então nós vamos ver, tá mais ou menos na mesma questão do euro, aqui é invertido porque o dólar vem primeiro, né? Voltar para o gráfico de uma hora. Mas aqui, ó, nós estamos então nesse par vendido, a gente vendeu aqui, nesse caso nós estamos com 56 pips. Desculpa, nós estamos comprado, né? No caso aqui. Porque a gente está a favor do dólar. Comprado. Nosso stop loss está ainda abaixo da média de 20, que está tranquilo. Então, apesar de ter tido essa baixa aqui, a gente vê que ó, o preço, a mínima dele nem foi abaixo da mínima do dia anterior. Tá? Então, a gente vai manter posicionado aqui no dólar, esperando que os dólares bulls reganhem o controle aqui. Tá certo? Próximo par é o dólar australiano, que também, olha que interessante, no dia anterior foi aquele dia que ele teve uma forte queda, a gente só conseguiu pegar a queda no final, né, porque a gente entrou no final do dia. E na sexta-feira ele teve essa velhinha aqui de uma recuperação, mas você vê que é pouco em relação à queda do dia anterior, né? A gente pode falar que é uma correção. Ainda está longe da média de 20, está para baixo da média de 20, a média de 20 apontando para baixo, então aqui ainda
A gente ainda pode acreditar nessa reversão dessa tendência de alta que o dólar australiano teve ao longo de 2016. Nesse par nós estamos 31 pips no negativo e a mesma coisa, o nosso stop loss também está num ponto interessante aqui, ó, acima daquela máxima da quinta-feira. Então vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece essa semana aí, tá certo? E por fim, o último par é o Euro-Yen. Vamos lá olhar ele no TradingView, que a gente não viu ele no TradingView ainda. Aconteceu, como eu falei lá no começo do vídeo, o euro ganhou força. Esse foi aquele par que a gente chegou a estar com 130 pips no positivo aqui e voltamos e tomamos um stop loss. E se formos lá para o Hakanashi no diário, eu acredito que o preço vai ter passado lá. Ele fechou acima da média de 20, tá? Então tá na hora de comprar esse par seguindo a estratégia. Lembrando que a gente entra no mercado não é só quando a gente acha da nossa cabeça, não é só um discricionário, né? A gente também segue regras da estratégia que foram explicadas lá no primeiro vídeo da primeira temporada e as mudanças que foram feitas foram explicadas no primeiro vídeo da segunda temporada. Então assim que abrir o mercado hoje à noite, né, quando der 7 horas, se não me engano, já vai estar lá abrindo um mercado lá no Nova Zelândia, Austrália. Eu vou esperar só um pouquinho. Se o mercado abrir com um spread alto por causa de ser final do dia, né, ser começo do dia, se esse spread tiver aqui, tá um nível ok. Vou esperar o spread ficar próximo de 1 ou abaixo de 1. Na verdade é o Euro-Yen, né? Ó, o spread, ó, como que tá vendo? Olha a diferença, o euro-dólar, olha como é que ele tem mais liquidez. No final do dia lá da sexta-feira, já fechando tudo e tal, ele ainda tinha um spread baixo de 1.8, o Euro-Yen já estava com 5.6. Então quando abrir o mercado, pode ser que abra com gap, vamos ver como é que vai ser, mas quando abrir o mercado, eu vou entrar comprado no Euro-Yen, tá certo? Assim que o spread ficar mais próximo de 1 e pouquinho. E vamos lá, ainda para acabar agora, de expectativa para essa semana, na sexta-feira, tem o famoso NFP, que é o anúncio de Non-Farms Payroll, que é um tipo de quantidade de pessoas que estão empregadas, ou, né, se a gente olhar de forma invertida, de desemprego nos Estados Unidos. E ele vai ser assim, ou seja, ele vai ser o anúncio mais importante da semana e é só na sexta-feira. Então é muito importante para nós que esses pares, por mais que eles vão contra a gente no dólar aqui, se eles ainda tiverem abertos, não tiver pegado o stop loss até sexta-feira, e sexta-feira for positivo para nós, ou seja, mostrar que a economia está se fortalecendo, que eles ganharam novo emprego e especialmente que teve um aumento na folha de pagamentos, que chamamos wages, né? Quanto que estão se pagando para as pessoas, é um indicador que agora é o que está demorando a subir, está subindo, está melhorando a quantidade de emprego e tal, mas ainda o quanto que as pessoas recebem ainda está parado. E então, se tiver, por exemplo, uma melhoria nesse indicador, vai ser ótimo para o dólar. Então a gente espera isso, que o euro não suba o suficiente para pegar nosso stop loss e que a sexta-feira seja uma faísca para acender de vez a chama do dólar e dele continuar se fortalecendo, que no euro-dólar seria ele descer aqui. Tá? Esse aqui está mais perto do nosso stop loss, mas mesmo assim ainda tem um espacinho. É a mesma coisa no dólar e ien. Eu acredito que talvez o começo da semana seja mais devagar, justamente por estar todo mundo se preocupando com esse anúncio aí. Tá certo? Então é isso aí, obrigado por assistir mais um vídeo do Trader Tranquilão. Espero que você tenha gostado dessa análise, que mais uma vez tenha te acrescentado alguma coisa. Se tiver te acrescentado qualquer coisinha, te ajudado um pouquinho esse vídeo, deixa um comentário, curta o vídeo, você incentiva muito o canal assim, a gente continuar produzindo, tá certo? Assina o canal se você ainda não é assinante. E é isso aí, boa semana para você, bons trades, boa sorte, espero que seja um excelente ano agora, né? Que passou o carnaval, que no Brasil a gente brinca que só começa o ano depois que passou o carnaval. Espero que você tenha um excelente ano, então cheio de realizações e bons trades. Um abração e até a próxima.